plantão noturno no Hospital da Misericórdia sempre tinha o mesmo cheiro, antisséptico sobre o toque metálico de sangue, café velho e desespero. Eu já havia me acostumado com isso nos meus 3 anos como enfermeira de emergência. Mas naquela noite o cheiro de cobre era mais forte, agarrado ao meu uniforme, apesar do ritual de lavagem das mãos que eu realizava entre os pacientes. Emma, é a sua vez. Cortina 4. Dr. Gomes deslizou um prontuário pelo balcão da estação das enfermeiras sem sequer olhar para cima do seu celular. Meus ombros doíam da jornada dupla. 12 horas se estenderam para 16, e a exaustão puxava meus ossos como a gravidade. Eu estava planejando encerrar a noite, mas estávamos perpetuamente com falta de pessoal. E dizer não era realmente uma opção. Não quando eu tinha o aluguel para pagar em 3 dias, e mal tinha o suficiente na minha conta para cobri-lo. O que é? Eu perguntei, folheando as poucas anotações. Homem. Laceração. Possível ferimento de arma de fogo. Ele está se recusando a ver um médico. Dr. Gomes finalmente olhou para cima. Apenas o limpe e o mande para fora. A sala de espera está lotada. Eu assenti, pegando suprimentos do carrinho. Outra noite de sexta-feira. Outro desfile de bêbados, brigas e acidentes. A cortina no leito 4 estava fechada, o que era incomum para a nossa emergência superlotada, onde a privacidade era um luxo que raramente oferecíamos aos nossos pacientes. Eu bati 2 vezes na estrutura de metal. Olá, eu sou a Emma, sua enfermeira para hoje. O silêncio que se seguiu fez minha pele arrepiar. Eu empurrei a cortina de volta alguns centímetros e congelei. 3 homens ocupavam o pequeno espaço. 2 estavam de cada lado da maca como sentinelas, usando ternos pretos idênticos apesar do calor de verão. Suas posturas eram rígidas, as mãos entrelaçadas na frente deles, os olhos escondidos atrás de óculos escuros que não tinham lugar em um hospital iluminado por luz fluorescente às 2 da manhã. Mas foi o terceiro homem que atraiu meu olhar, como um ímã puxando-lhe malhas de ferro. Ele estava sentado na beirada da cama, com as costas retas, uma mão pressionada contra o lado onde o carmesim florescia através de uma camisa branca cara. Seu paletó, que provavelmente custava mais do que 6 meses do meu aluguel, estava dobrado ordenadamente ao lado dele, imaculado pela violência que havia rasgado sua carne. Eu solicitei um médico. Sua voz era grave, com um sotaque que eu não conseguia identificar. Italiano, talvez, ou russo. Suave como um uísque envelhecido com um resquício de aspereza. Eu entrei no espaço por completo, deixando a cortina cair atrás de mim. Me desculpe, senhor, mas eu sou o que você tem para hoje. Garanto que estou totalmente qualificada para tratar lacerações. Seus olhos se levantaram para os meus, e eu quase dei um passo para trás. Eles tinham a cor do gelo ártico, azul pálido, quase sem cor na iluminação forte do hospital. Seu rosto era todo ângulos e sombras, o queixo bem barbeado, o cabelo escuro penteado para trás de uma testa alta. Bonito da maneira que predadores são bonitos, belos em seu perigo. Nos deixe, ele disse, e por um momento de confusão, eu pensei que ele estava falando comigo. Os 2 homens de terno trocaram olhares antes que um falasse. Senhor, nós deveríamos, agora, uma única palavra, mas carregava o peso da autoridade absoluta. Eles saíram sem outra palavra, deslizando pela cortina com uma graça surpreendente para homens construídos como paredes de tijolos. Eu pigarreei, subitamente consciente de estar sozinha com ele. Eu preciso ver a ferida. Ele me estudou por um longo momento, seu olhar me dissecando tão minuciosamente quanto qualquer bisturi. Eu lutei contra o impulso de me mexer sob o escrutínio. Suas mãos estão tremendo, ele observou. Eu olhei para baixo. Ele estava certo.
Eu curvei meus dedos em punhos, depois os soltei. Plantão de 20 horas. Nada que um café não resolva. Algo como diversão brilhou em seu rosto. Ali se foi em um instante. Você deveria cuidar melhor de si mesma, disse o homem sangrando por toda a minha maca de exame. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las, e eu imediatamente me enrijeci. Mas em vez de raiva, aquele fantasma de um sorriso retornou. Ele começou a desabotoar a camisa com uma mão, a outra ainda pressionada no seu lado. Quando ele lutou com o terceiro botão, eu dei um passo à frente. Deixe-me. Sua mão agarrou meu pulso, os dedos o cercando completamente. Seu toque era surpreendentemente quente, a pele suave, exceto pelas calosidades que eu podia sentir contra o meu ponto de pulso. O contato enviou um choque elétrico pelo meu braço que não tinha nada a ver com medo, ou pelo menos, não inteiramente. Qual é o seu nome? Ele perguntou, ainda segurando meu pulso. Eu te disse, Emma Silva. Emma Silva. Ele repetiu como se estivesse saboreando as sílabas. Você não tem medo? Não era uma pergunta, mas eu respondi de qualquer forma. Eu já tratei membros de gangues, traficantes de drogas e empresários bêbados que acham que o dinheiro deles os torna intocáveis. Você é apenas mais um paciente. Ele soltou meu pulso e se recostou ligeiramente. Então me trate. Apenas mais um paciente. Eu terminei de desabotoar sua camisa, cuidadosamente puxando o tecido para trás, onde o sangue havia começado a secar e grudar em sua pele. A ferida era um corte limpo de cerca de 10 centímetros de comprimento correndo ao longo de suas costelas. Profunda, mas não profunda o suficiente para precisar de cirurgia. Ao lado dela havia uma lesão mais antiga, um ferimento de bala, enrugado e rosado com a cicatrização. Isso precisa de pontos, eu disse, pegando o antisséptico. E antibióticos. O que aconteceu? Isso importa. Eu molhei uma gaze em soro fisiológico. Me ajuda a determinar o risco de infecção. Feridas de faca e de vidro quebrado carregam bactérias diferentes. Faca, ele disse depois de uma pausa. Uma faca muito limpa. Eu assenti, trabalhando metodicamente para limpar a área. Seu torso era magro e musculoso, a pele morena marcada com cicatrizes, algumas cirúrgicas, outras definitivamente não. Este homem não era estranho à violência. Isso vai arder, eu avisei antes de aplicar o antisséptico. Ele não se encolheu, nem sequer piscou. Sua respiração permaneceu firme, seus olhos fixos no meu rosto em vez de minhas mãos. Eu podia sentir o peso do seu olhar enquanto eu preparava o anestésico local. Eu não preciso disso, ele disse quando viu a seringa. É um procedimento padrão para... sem agulhas. Algo em seu tom me fez colocar a seringa de lado sem discutir. Eu enfiei a agulha de sutura curvada em vez disso. Então isso vai doer. Muito. Uma leve elevação dos ombros. A dor e eu somos velhos conhecidos. Eu comecei o primeiro ponto, esperando que ele se enrijecesse ou agarrasse às grades. Ele não fez nenhum, nem outro. Seus olhos nunca deixaram meu rosto enquanto eu trabalhava. A intensidade de seu olhar deixando minhas bochechas quentes, apesar do frio da sala. Onde você aprendeu a dar pontos tão perfeitamente? Ele perguntou, depois que eu completei várias suturas. Sua técnica é precisa. Minha avó era costureira. Ela me ensinou a costurar antes que eu pudesse escrever meu nome. Eu amarrei outro ponto, embora ela provavelmente nunca tenha imaginado que eu usaria essas habilidades assim. Um som ecoou de seu peito. Não exatamente uma risada, mas perto. A vida raramente segue os caminhos que imaginamos para nós mesmos. Por alguma razão, a observação apertou minha garganta. 3 anos atrás, eu estava no meu último ano de faculdade de medicina, noiva de um residente de cirurgia,
com todo o meu futuro planejado. Agora eu era uma enfermeira de emergência, trabalhando em turnos duplos para pagar o aluguel de um apartamento de um quarto solteira e lutando para pagar uma montanha de dívidas. Não, eu concordei suavemente. Não segue. Nós caímos em silêncio enquanto eu terminava as suturas. 17 no total. Sua pele estava quente sob meus dedos enluvados, sua respiração controlada, mas ocasionalmente ofegando quando eu atingia um ponto particularmente sensível. Enquanto eu amarrava o nó final, a cortina se moveu. Um dos homens de terno entrou, curvando-se para sussurrar no ouvido do meu paciente. A língua não era o português, mas a urgência era universal. A expressão do meu paciente escureceu, seu maxilar se apertando enquanto ele respondia com uma frase curta e concisa. O homem de terno se retirou imediatamente. Eu preciso enfaixar isso, eu disse pegando a atadura estéril. Rápido. Eu trabalhei eficientemente, fixando as bordas do curativo com segurança em sua pele. Você precisa mantê-lo seco por pelo menos 48 horas. Trocar o curativo diariamente, sem atividades extenuantes, sem levantar nada mais pesado do que 5 quilos. Os pontos devem sair em 10 dias. Você deveria realmente ver um médico para isso, mas eu enviarei alguém para você. Ele começou a abotoar a camisa, os movimentos fluidos apesar de sua lesão. Eu pisquei. O quê? Não é assim que isso funciona. Você pode voltar para o hospital ou ver seu médico de família. Ele se levantou e eu subitamente me dei conta de como ele era alto. Pelo menos 1,90 m contra meu 1,60 m. A pequena área de exame pareceu encolher ainda mais com sua presença. Eu não tenho um médico de família e eu não venho a hospitais. Ele estendeu a mão para o bolso e tirou um prendedor de dinheiro que fez meus olhos se arregalarem. Ele tirou várias notas de R$100 e as estendeu para mim. Eu dei um passo para trás, balançando a cabeça. Eu não posso aceitar isso. Sua sobrancelha se arqueou. Você precisa. Isso não é... Eu não posso aceitar dinheiro de pacientes. É antiético. Ética. Ele disse a palavra como se o divertisse. Ele colocou o dinheiro no bolso do meu uniforme antes que eu pudesse impedi-lo. Considere uma taxa de consulta. Para sua discrição. A implicação era clara. Sem registros, sem perguntas, sem relatórios à polícia sobre feridas suspeitas. Eu deveria ter protestado. Deveria ter relatado imediatamente. Em vez disso, eu me via sentindo, o peso das notas queimando contra minha coxa através do tecido fino. Ele colocou o paletó com movimentos cuidadosos, se encolhendo ligeiramente enquanto o movimento puxava seus pontos frescos. 10 dias, você disse? Sim. E antibióticos? Você precisa de uma receita para... Eu tenho meus recursos. Ele estendeu a mão de repente, seus dedos roçando uma mecha de cabelo do meu rosto. O contato foi fugaz, mas deixou minha pele formigando. Você parece exausta, Emma Silva. Vá para casa. Descanse. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, a cortina se fechando atrás dele. Eu fiquei congelada por vários segundos, meu coração martelando contra minhas costelas, como se estivesse tentando escapar. Só quando me movi para limpar a gaze ensanguentada foi que percebi que nunca havia perguntado o nome dele. Eu terminei meu plantão em um torpor, o encontro se sentindo cada vez mais surreal à medida que a noite progredia. No momento em que eu bati o ponto às 6 da manhã, eu já havia quase me convencido de que havia imaginado a intensidade naqueles olhos pálidos, a eletricidade de seu toque. O ar da manhã era fresco contra meu rosto enquanto eu saía pela entrada do pessoal, o céu apenas começando a clarear nas bordas. Meu apartamento ficava a 15 quarteirões de distância. Normalmente eu pegaria o ônibus, mas a manhã estava clara e a caminhada me ajudaria a clarear a cabeça. Eu estava a 2 quarteirões de casa quando notei o SUV preto. Ele rastejava pela rua paralela ao meu caminho,
as janelas tão escuras que refletiam o sol nascente como espelhos. Eu acelerei o passo, a adrenalina cortando minha exaustão. O veículo acelerou um pouco, mantendo o ritmo. Meu prédio de apartamentos entrou em vista, um prédio de 5 andares surrado que havia visto dias melhores décadas atrás. Enquanto eu me aproximava dos degraus da frente, o SUV finalmente passou, parando na calçada meio quarteirão à frente. Ninguém saiu. Eu mexi nas minhas chaves, as mãos tremendo enquanto eu destrancava a porta de segurança, que não era segura desde os anos 90. Lá dentro, eu subi as escadas de 2 em 2 degraus, não confiando no elevador antigo. Meu estúdio ficava no 4º andar, e quando cheguei à minha porta, meus pulmões estavam queimando. Eu tranquei a porta atrás de mim, deslizando a corrente no lugar para garantir. Pela minha única janela, eu ainda podia ver o SUV preto estacionado lá embaixo. Enquanto eu assistia, um segundo veículo idêntico parou atrás dele. O sono me evitou, apesar da minha exaustão. Eu deitei no meu futon irregular, olhando para o teto, repassando o encontro com o paciente misterioso. O dinheiro do meu bolso, uma Enamar, 500 em notas de $100, estava na minha mesa de centro bamba, intocado. Era mais do que suficiente para cobrir o aluguel com bastante sobra, mas algo sobre isso parecia perigoso. Como se aceitá-lo me ligasse a algo que eu não entendia. Quando eu finalmente adormeci, sonhei com olhos azuis como gelo e mãos manchadas de sangue que não era inteiramente dele. As batidas na minha porta me acordaram. A luz do sol entrava pela minha janela. Eu havia dormido a maior parte do dia. O relógio digital no meu micro-ondas marcava 16h37. As batidas vieram novamente, mais insistentes. Senhorita Silva, Emma Silva. Uma voz masculina, grave e desconhecida. Eu me aproximei da porta cautelosamente, espiando pelo olho mágico. Outro homem de terno, diferente dos do hospital, estava no corredor. Meu coração ficou preso na garganta. Quem é você? Eu chamei através da porta. O senhor Russo me enviou. Ele precisa da sua ajuda. Russo. Pelo menos eu tinha um nome agora. Eu não conheço nenhum senhor Russo. Uma pausa. Você o tratou na noite passada. A ferida no lado dele. Eu pressionei minha testa contra a porta, fechando os olhos brevemente. Diga ao senhor Russo para ir para o hospital, se ele estiver com complicações. Ele enviou um carro para você. Você será generosamente compensada pelo seu tempo. Eu não vou a lugar nenhum com alguém que eu não conheço para ver um homem que eu mal conheci. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu ouvi o farfalhar de tecido. Depois, o som distinto de um celular sendo discado. O homem falou baixinho, suas palavras abafadas. Um momento depois, o senhor Russo gostaria de falar com você. Antes que eu pudesse protestar, algo foi deslizado por baixo da minha porta. Um celular. Elegante. Preto. Caro. Com dedos trêmulos, eu o peguei e o levei ao meu ouvido. Olá, Emma Silva. Aquela voz, grave, com sotaque, inconfundível. Eu me encontro precisando dos seus serviços novamente. Senhor Russo, eu sou uma enfermeira de hospital. Eu não faço visitas em casa. No entanto, aqui estamos. Havia dor em sua voz, cuidadosamente controlada, mas presente. A ferida infeccionou. Eu preciso de antibióticos e possivelmente novos pontos. Vá para o hospital. Nós dois sabemos que isso não é uma opção para mim. Eu olhei para o dinheiro na minha mesa de centro. Por que eu? Você deve conhecer outros profissionais de saúde. Uma pausa, preenchida apenas com o som de sua respiração. Eu confio nas suas mãos, Emma Silva. Elas são firmes, mesmo quando você está com medo. Algo na maneira como ele disse isso fez minha pele esquentar, depois esfriar. Eu posso perder minha licença. Ninguém saberá.
e você estará ajudando alguém em necessidade. Não é isso que você jurou fazer? O juramento que ele mencionou era para médicos, não enfermeiras, mas eu não o corrigi. Em vez disso, eu me vi perguntando: quão grave é a infecção? Grave o suficiente para que meus homens estejam preocupados. O que significava muito grave se esses homens estoicos estavam mostrando preocupação. Eu fechei os olhos, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão terrível. Eu preciso de suprimentos, antibióticos, curativos limpos, kits de sutura, já adquiridos. O carro a levará e a trará de volta para a minha residência. Você estará em casa antes da meia-noite. E se eu recusar? Sua voz suavizou, o que de alguma forma a tornou mais ameaçadora. Então eu serei forçado a encontrar outra solução. Talvez de alguém no Hospital da Misericórdia que possa me reconhecer de imagens de segurança. Dr. Gomes, era isso? A ameaça era clara. Se eu recusasse, ele encontraria outra pessoa e se certificaria de que eles enfrentassem as consequências por ajudá-lo. Tudo bem, eu me ouvi dizer. Me dê 15 minutos para me preparar. 5, ele rebateu. Meu homem vai esperar. A linha ficou muda. Eu fiquei congelada por um momento, o celular agarrado na minha mão, me perguntando com o que eu havia acabado de concordar. Eu vesti uma calça jeans limpa e um suéter. Prendi meu cabelo loiro em um coque bagunçado e peguei minha bolsa médica, um hábito dos meus dias de faculdade de medicina que eu nunca havia abandonado. O homem de terno esperou pacientemente no corredor, sem falar. Enquanto me acompanhava descendo as escadas e para outro SUV preto. No momento em que eu deslizei para o banco de trás, alguém colocou uma venda nos meus olhos. O que diabos? Eu me encolhi, as mãos se levantando para tirá-la. Dedos fortes cercaram meus pulsos. Protocolo de segurança, Sra. Silva. A localização da residência do Sr. Russo é confidencial. Isso não fazia parte do acordo. Minha voz soou alta e fina para os meus próprios ouvidos. É inegociável. As mãos soltaram meus pulsos. Nós a removeremos quando chegarmos. Eu sentei rígida enquanto o carro saía da calçada, minha mente correndo por possíveis cenários de fuga, cada um mais impossível do que o anterior. O veículo fez tantas curvas que eu rapidamente perdi todo o senso de direção. Nós dirigimos pelo que parecia horas, mas provavelmente foram apenas 30 minutos antes que o asfalto suave desse lugar ao que parecia ser uma entrada particular. O carro balançou suavemente enquanto subíamos uma inclinação. Quando finalmente paramos, o ronronar do motor diminuiu para o silêncio. A porta ao meu lado se abriu, deixando entrar uma onda de ar fresco da noite que cheirava a pinho e paisagismo caro. Chegamos, Sra. Silva. A venda foi removida e eu pisquei contra a súbita intrusão do crepúsculo. Estávamos em uma entrada circular em frente a uma mansão que pertencia às páginas da arquitetura e design. Linhas modernistas limpas suavizadas por plantações estratégicas de árvores maduras, paredes de vidro refletindo o sol poente, uma fonte borbulhando suavemente no centro da entrada. Não era chamativa ou ostentadora. Havia muito bom gosto evidente no design para isso, mas a riqueza que representava era impressionante. Eu saí com as pernas trêmulas, agarrando minha bolsa médica como uma tábua de salvação. Homens de terno patrulhavam o perímetro da propriedade, alguns com armas visíveis em coldres ao lado deles. Vários assentiram respeitosamente, enquanto eu era conduzida pelos degraus de pedra largos até a entrada da frente. O interior era igualmente impressionante. Tetos altos, obras de arte com qualidade de museu nas paredes, móveis que sussurravam dinheiro antigo em vez de gritar nova riqueza. Eu fui conduzida por uma série de salas, cada uma mais bonita que a anterior, para uma grande escadaria que subia para o segundo andar.
O senhor Russo está na suíte principal, meu acompanhante me informou, gesticulando para que eu o precedesse subindo as escadas. O quarto principal era maior do que meu apartamento inteiro, dominado por uma cama enorme com lençóis cinza-carvão. Janelas do chão ao teto davam para o que parecia ser um lago particular, agora prateado pela luz da lua. Uma lareira crepitava em uma lareira elegante ao longo de uma parede, lançando sombras dançantes nos pisos de concreto polido. E lá, apoiado contra uma montanha de travesseiros, estava meu paciente da noite anterior. Ele parecia visivelmente pior. A pele acinzentada sob seu tom moreno, o cabelo úmido de suor, aqueles olhos azuis como gelo, brilhando de febre. Um torso sem camisa revelava meu trabalho de curativo da noite anterior, agora manchado com secreção amarelada. 2 homens estavam em posição de sentido perto da cama, enquanto um terceiro, mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas, se curvava sobre Russo, falando rapidamente naquela mesma língua estrangeira. Quando eles notaram minha presença, o homem mais velho se endireitou, me dando um olhar de avaliação. Você é a enfermeira? Seu sotaque era mais grosso que o de Russo, seu tom cético enquanto ele avaliava minha aparência bagunçada. Antes que eu pudesse responder, Russo falou. Nos deixe. Sua voz estava mais fraca do que antes, mas não menos imponente. Todos vocês. O homem mais velho franziu a testa. Salvatore, eu não acho que... Fora. Uma única palavra, não aceitando argumentos. Eles saíram do quarto relutantemente. O homem mais velho me lançando um olhar de aviso enquanto passava. A porta pesada se fechou atrás deles com um clique suave que de alguma forma carregava o peso de um portal batido. Eu me aproximei da cama cautelosamente, colocando minha bolsa na mesa de cabeceira. Você deveria estar em um hospital. Os lábios de Russo se curvaram em um fantasma de sorriso. Nós já estabelecemos que isso não é uma opção. Sua ferida está gravemente infectada. Você pode precisar de antibióticos intravenosos, possivelmente um desbridamento cirúrgico. Então é uma sorte que você tenha experiência com ambos. Eu olhei para ele. Como você sabe sobre minha formação médica? Ele gesticulou fracamente para uma pasta amarela na mesa de cabeceira. Emma Catherine Silva, 28 anos, ex-estudante de medicina na Universidade de São Paulo, desistiu no seu último ano após a morte do seu noivo. Se mudou para o Rio de Janeiro, completou o programa de enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente pagando $107.000 em dívidas de faculdade. Mãe falecida, pai desconhecido, avó em uma casa de repouso em Salvador com demência avançada. Você envia a ela $400 todos os meses, apesar de mal conseguir pagar o aluguel. O gelo inundou minhas veias. Você me investigou. Eu investigo todos que entram na minha vida, por mais brevemente que seja. Eu deveria ter ficado aterrorizada, e uma parte de mim estava, mas a raiva queimou mais forte. Você não tinha esse direito. Direitos. Ele ecoou minha palavra da noite anterior, ainda com aquela mesma pitada de diversão, apesar de sua dor óbvia. Um conceito tão interessante. Eu puxei luvas de látex com mais força do que o necessário. Eu preciso examinar a ferida. Ele gesticulou permissão, observando enquanto eu cuidadosamente puxava o curativo sujo. O local de baixo me fez inspirar bruscamente. Os pontos limpos que eu havia colocado agora estavam cercados por uma carne vermelha e irritada. A incisão estava exsudando pus e fluido serossanguíneo. O calor irradiava da área. Isso é ruim, eu disse, sondando suavemente ao redor das bordas. Ele se encolheu, a primeira reação real à dor que eu havia visto dele. O que aconteceu? Você molhou a ferida? Se esforçou? Um leve encolher de ombros. Negócios exigiram minha atenção. Negócios exigiram? Eu parei, incrédula.
Você está com febre de pelo menos 39. A infecção está se espalhando. Qualquer negócio que você tenha atendido quase te matou. Morrer é um risco ocupacional na minha linha de trabalho. Ele fechou os olhos brevemente, e eu notei as finas linhas de dor marcadas ao redor de sua boca. Eu procurei na minha bolsa, puxando cotonetes com álcool, gás estéril e um kit de remoção de sutura. Eu preciso remover esses pontos, limpar a infecção e começar com antibióticos imediatamente. Você tem alguma alergia a medicamentos? Não. Bom, isso vai doer. Muito. Seus olhos se abriram, fixando-se nos meus com uma lucidez surpreendente, dada sua condição. Você sente um certo prazer em me dizer isso, não é? Eu não o dignifiquei com uma resposta. Em vez disso, me concentrei em pegar suprimentos do kit médico que seus homens aparentemente haviam providenciado. Era impressionantemente abrangente. Antibióticos de grau hospitalar, kits de sutura, suprimentos para IV, até mesmo um monitor cardíaco portátil. Seus homens são minuciosos, eu comentei, preparando uma seringa de anestésico local. Eles valorizam minha vida acima das deles. A maneira casual como ele disse isso me deu um calafrio na espinha. Eu destampei a seringa. Eu vou anestesiar a área desta vez, sem discussões. Ele não protestou enquanto eu administrava o anestésico ao redor da ferida. Enquanto esperava que fizesse efeito, eu abri um kit de IV e procurei por uma veia em seu braço. Sua pele estava quente e seca. Sinais de desidratação, além da infecção. Quando foi a última vez que você bebeu água? Eu perguntei, deslizando o catéter em uma veia na minha primeira tentativa. Esta manhã. Eu pendurei uma bolsa de soro fisiológico em um abajur próximo, improvisando um suporte de IV. Você está gravemente desidratado. Entre isso e a infecção, você está a caminho de um choque séptico se não nos adiantarmos. Pela primeira vez, a incerteza brilhou em seu rosto. Quão grave é? Eu encontrei seu olhar diretamente. Grave o suficiente para que, se você fosse qualquer outra pessoa, eu estaria ligando para uma ambulância agora mesmo. Ele absorveu essa informação com um leve aceno. Então é uma sorte que eu tenha você aqui em vez disso. Eu me virei, me ocupando em preparar os antibióticos para o coafe. O anestésico já devia estar funcionando. Eu vou remover os pontos infectados e limpar a ferida. Depois eu vou começar com antibióticos de amplo espectro e fluidos. Pela próxima hora, eu trabalhei metodicamente, removendo cada ponto e desbridando o tecido infectado. Russo permaneceu estoicamente em silêncio durante todo o tempo, embora gotas de suor se formassem em sua testa e seu maxilar se apertasse a cada toque na carne sensível. Eu limpei a ferida completamente com solução antisséptica, a preenchi com gaze infundida com antibiótico e a cobri com ataduras frescas. Eu não vou fechá-la novamente ainda, eu expliquei enquanto eu colava as bordas do curativo. Precisamos deixar drenar e ter certeza de que a infecção está sob controle primeiro. Eu vou deixar os suprimentos para seus homens trocarem o curativo, mas eu devo voltar amanhã para verificar. Ele agarrou meu pulso enquanto eu me afastava, seu aperto surpreendentemente forte, apesar de seu estado enfraquecido. Você vai ficar. Meu pulso deu um salto sob seus dedos. O quê? Não. Eu tenho um plantão amanhã à noite. Ligue dizendo que está doente. Eu não posso simplesmente... Você pode e você vai. O polegar dele se moveu ligeiramente contra minha pele, traçando as veias no meu pulso. Eu preciso de você aqui, Emma. A maneira como ele disse meu nome, suave, quase íntima, fez algo flutuar no meu estômago que não tinha motivo para estar lá. Eu puxei minha mão. Você precisa de um médico, um hospital de verdade. O que eu preciso é de alguém em quem eu possa confiar. O olhar dele segurou o meu, a intensidade queimando através da febre.
Você viu minha casa, minha segurança, minha fraqueza. Você já está envolvida mais fundo do que imagina. Um calafrio me percorreu com suas palavras. Você está me ameaçando? Estou afirmando fatos. Ele se mexeu ligeiramente, se encolhendo. Há um quarto de hóspedes preparado para você. Meus homens trarão qualquer coisa que você precisar. Eu queria recusar, exigir que eles me levassem para casa imediatamente. Mas o profissional de saúde em mim não podia ignorar a gravidade de sua condição. Ele precisava de monitoramento durante a noite, no mínimo, e sob essa preocupação racional se escondia algo mais escuro, mais primitivo. Uma fascinação por esse homem perigoso que eu não conseguia apagar completamente. Uma noite, eu cedi, e eu vou verificar seus sinais vitais a cada 2 horas. Algo que poderia ter sido alívio brilhou em seu rosto. Aceitável. Eu administrei antibióticos intravenosos e um sedativo leve. Depois me acomodei em uma cadeira ao lado da cama para monitorar sua resposta. Enquanto a medicação fazia efeito, suas pálpebras ficaram pesadas, mas ele lutou contra o sono, me observando com aquela intensidade perturbadora. "Por que você me ajudou?" ele perguntou, a voz grossa com a aproximação da inconsciência. "Você poderia ter recusado, ligado para a polícia." Eu considerei a pergunta seriamente. O juramento de Hipócrates. Primeiro, não fazer mal. Recusar a ajudar não é o mesmo que fazer mal. É, para mim. Eu ajustei o gotejamento do coarro. Além disso, você não me deu muita escolha. Seus lábios se curvaram ligeiramente. Sempre há uma escolha, Emma Silva. Você está simplesmente vivendo com as consequências da sua. Antes que eu pudesse responder, seus olhos se fecharam, sua respiração se acalmando, enquanto o sedativo o puxava para baixo. Eu sentei observando o subir e descer de seu peito, me perguntando no que exatamente eu havia me metido. Uma batida suave na porta precedeu a entrada do homem mais velho que havia estado com Russo quando eu cheguei. Ele olhou para a figura adormecida na cama, depois para mim. "Como ele está?" Seu tom era rude, mas não conseguia esconder totalmente sua preocupação. "Estável por enquanto. A infecção é grave, mas os antibióticos devem ajudar. Ele precisa de descanso e monitoramento constante." O homem assentiu, me estudando com olhos semicerrados. "Você não é o que eu esperava." "E o que você esperava?" "Alguém mais dura. Salvatore geralmente não permite que estranhos se aproximem, especialmente mulheres." Ele se moveu mais para dentro da sala, baixando a voz. "Você sabe quem ele é? O que ele faz?" Eu cruzei os braços em volta de mim mesma. "Eu posso imaginar." "Não," ele disse categoricamente. "Você não pode. Eu conheço Salvatore desde que ele era um menino. Eu o vi construir seu império do nada. Eu o vi executar homens por menos do que o que ele está permitindo que você, uma completa estranha, testemunhe." Minha boca ficou seca. "Por que você está me dizendo isso?" Ele me estudou por um longo momento. "Porque você precisa entender as águas em que você está nadando, menina. Um movimento errado e você vai se afogar. Eu não pedi para me envolver nisso. No entanto, aqui está você." Ele olhou para a forma adormecida de Russo, no coração da toca do leão. Antes que eu pudesse responder, ele se virou para sair. Na porta, ele parou. "Meu nome é Marco. Se você precisar de algo, diga aos homens lá fora. Eles têm instruções para acomodá-la." Seus olhos encontraram os meus. Grave e avaliador. "Não tente sair por conta própria. O sistema de segurança não distingue entre intrusos entrando e aqueles que tentam sair." A porta se fechou atrás dele com um clique suave, que soou como uma cela de prisão sendo trancada. Eu afundei de volta na cadeira, a exaustão me invadindo em ondas. A enormidade da minha situação estava começando a me atingir.
Eu não estava apenas tratando um criminoso ferido. Eu era essencialmente uma prisioneira em sua casa, cercada por seus homens, cúmplice em esconder suas lesões das autoridades. Cada limite ético que eu havia sido ensinada a respeitar havia sido pisoteado em 24 horas. E a parte mais aterrorizante era o quão facilmente eu tinha permitido que isso acontecesse. Eu devo ter cochilado porque eu acordei abruptamente algum tempo depois e encontrei Russo me observando, os olhos brilhando na luz fraca. O quarto estava escuro, exceto por uma única lâmpada acesa na mesa de cabeceira. Fora das janelas, o céu era um preto de veludo, estrelas espalhadas como diamantes em sua imensidão. Você deveria estar dormindo, eu disse, minha voz rouca de fadiga. Você também. Ele gesticulou fracamente para a cama. Este colchão é grande o suficiente para nós dois, sem que um saiba que o outro está lá. O calor subiu ao meu rosto. Eu estou bem aqui. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Você é uma mentirosa terrível, Emma Silva. Eu me endireitei na cadeira, verificando meu relógio. É hora da sua próxima dose de antibióticos de qualquer maneira. Enquanto eu preparava a medicação, eu podia sentir seus olhos rastreando cada movimento meu. Seu olhar tinha um peso físico, como um toque contra a minha pele. Você tem perguntas, ele observou. Eu conectei o antibiótico à sua linha 4. Nenhuma que eu queira que seja respondida. A ignorância não vai te proteger, nem o conhecimento. Eu terminei de administrar a medicação e verifiquei sua temperatura com um termômetro digital. 38,4. Melhor, mas ainda preocupante. Ele agarrou minha mão enquanto eu me afastava, seu aperto surpreendentemente forte, apesar de seu estado enfraquecido. Pergunte. Eu olhei para seus dedos me envolvendo, fortes apesar de sua doença, as unhas perfeitamente cuidadas. Um pesado anel de sinete de ouro em seu dedo mindinho. Mãos perigosas. Eu deveria me afastar, mas algo me manteve parada. Quem é você? A pergunta emergiu como pouco mais do que um sussurro. Seu polegar traçou pequenos círculos na minha palma, enviando arrepios indesejados pelo meu braço. Você sabe quem eu sou. Eu sei que seu nome é Salvatore Russo. Eu sei que você é rico. Eu sei que você tem homens que seguem cada comando seu. Eu puxei minha mão. Eu sei que você é perigoso. Sim, nenhuma negação, nenhuma qualificação. Apenas uma simples confirmação do que nós dois sabíamos. Por que eu? Deve haver médicos em sua folha de pagamento. Seus olhos nunca deixaram os meus. Ah, mas eles não têm as suas qualidades particulares, que são integridade, compaixão. Seu olhar passou pelo meu rosto. Beleza. Eu corei, virando-me para me ocupar com a verificação de seu curativo. Não. Não o quê? Não tente. Seja o que for isso, eu sou sua enfermeira, não sua diversão enquanto você está acamado. Uma risada suave, terminando em um encolhimento enquanto o movimento puxava sua ferida. Você é refrescantemente direta, Emma Silva. A maioria das pessoas tem muito medo de falar comigo como você faz. Eles provavelmente têm melhores instintos de sobrevivência do que eu. Desta vez, sua risada foi mais completa, apesar da dor que claramente lhe causou. Talvez, ou talvez, eles simplesmente tenham mais a perder. As palavras atingiram um ponto sensível. O que eu tinha a perder? Um apartamento apertado, um trabalho que mal cobria minhas contas, uma vida que vinha encolhendo lentamente desde o dia em que o João morreu e levou todos os meus planos cuidadosamente elaborados com ele. Como se lendo meus pensamentos, Russo disse suavemente: "Fale-me sobre seu noivo." Eu me enrijeci. Isso não é da sua conta. Eu fiz com que fosse da minha conta. Nenhuma desculpa em seu tom. João Gonçalves, 29 anos. Residente de cirurgia do 4º ano.
Morto em um assalto a uma loja de conveniência 3 anos atrás. Lugar errado, hora errada. A raiva explodiu, quente e súbita. Pare. Você estava lá, testemunhou tudo, tentou salvá-lo, apesar de um ferimento de bala no seu próprio ombro. Seus olhos piscaram para o meu ombro esquerdo, onde a cicatriz estava escondida sob meu suéter. A polícia nunca pegou o atirador. Lágrimas arderam atrás dos meus olhos. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero te entender. Ele se mexeu, empurrando-se para cima mais reto contra os travesseiros. Você se afastou de tudo. Sua carreira, seu futuro, depois da morte dele. Por quê? Porque nada disso importava mais. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Cruas e honestas, de uma forma que eu não tinha me permitido ser com ninguém desde o funeral. Porque eu não consegui salvá-lo. Porque toda vez que eu fecho meus olhos, eu vejo o sangue dele nas minhas mãos. Russo ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele finalmente falou, sua voz era diferente, mais suave, quase gentil. No entanto, aqui está você, me salvando. Nossos olhos se encontraram na luz fraca e algo passou entre nós, uma corrente de compreensão que fez minha respiração engasgar. Por um momento suspenso, ele não era um criminoso perigoso, e eu não era sua cuidadora relutante. Éramos apenas 2 pessoas que reconheciam algo um no outro, algo quebrado, algo sobrevivendo. O momento se despedaçou quando uma batida forte veio na porta. Um dos homens de Russo entrou sem esperar por permissão, sua expressão urgente. Ele atravessou o quarto até a cama, curvando-se para sussurrar no ouvido de Russo. Eu não consegui ouvir as palavras, mas vi a mudança no rosto de Russo. Um endurecimento, uma frieza se infiltrando naqueles olhos pálidos. Ele respondeu naquela mesma língua estrangeira, seu tom conciso e preciso. O homem assentiu uma vez e saiu tão abruptamente quanto havia aparecido. Problema? Eu perguntei, tentando soar casual. O olhar de Russo retornou para mim, mas a suavidade havia desaparecido, substituída por algo calculista. Nada que te interesse, mas eu podia ver na rigidez de seu maxilar, a tensão em seus ombros. O que quer que ele tenha recebido o havia perturbado profundamente. Você deveria descansar, eu disse, subitamente desesperada para escapar da intensidade de seu escrutínio. Os antibióticos funcionam melhor quando o corpo está relaxado. Ele se recostou contra os travesseiros, os olhos ainda fixos no meu rosto. Você vai ficar? Havia algo vulnerável na pergunta que me pegou desprevenida. Eu assenti antes que pudesse pensar demais. Eu estarei aqui. Enquanto ele voltava a dormir, eu me enrolei na poltrona grande, observando-o subir e descer firme de seu peito. Do lado de fora das janelas, eu podia ver homens se movendo pelos terrenos. Suas formas eram sombras escuras contra a paisagem iluminada pela lua. Mais do que antes. Muito mais. Algo estava acontecendo. Algo que fez Salvatore Russo chamar reforços, mesmo enquanto ele estava lutando contra uma infecção em sua cama. E de alguma forma, eu soube com uma certeza profunda. Tinha algo a ver comigo. Eu acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e a sensação desorientadora de um ambiente desconhecido. Por um momento eu não consegui me lembrar onde estava. A cadeira sob mim era de couro macio, não o tecido desgastado dos móveis do meu apartamento. O teto acima era decorado com madeira escura, não o gesso manchado de água. Então tudo veio correndo de volta. Salvatore Russo, a infecção, a mansão cercada por homens armados. Eu me sentei rapidamente, encolhendo-me com a rigidez no meu pescoço. A cama estava vazia, os lençóis bagunçados, mas sem sinal do meu paciente. O suporte de Ivave permanecia, a bolsa quase vazia, mas a linha havia sido desconectada. Senhor Russo?
Eu chamei, a voz rouca de sono. Nenhuma resposta. Eu me levantei, esticando-me para aliviar a tensão do meu sono desconfortável, e me movi para o banheiro adjacente. A porta estava entreaberta, mas o quarto além estava vazio, um santuário de mármore palaciano para o luxo, com um chuveiro grande o suficiente para 5 pessoas e uma banheira que parecia ter sido esculpida de um único bloco de pedra. Retornando para o quarto, eu notei um pedaço de papel dobrado na mesa de cabeceira, com o meu nome escrito nele em uma caligrafia forte e inclinada. Emma, negócios exigiram minha atenção. Sirva-se de tudo o que precisar. Marco cuidará do seu conforto. Não saia da propriedade. SR. Negócios exigiram sua atenção? O homem estava com febre de 38 e lutando contra uma infecção grave. Que tipo de negócio era tão urgente que não podia esperar até que ele não estivesse em risco de sepse? Eu peguei minha bolsa médica com a intenção de encontrar alguém que pudesse me dizer para onde meu paciente havia desaparecido, quando a porta do quarto se abriu. Uma jovem entrou, carregando uma bandeja cheia de comida. Ela era talvez alguns anos mais jovem que eu, com cabelo escuro preso em um coque severo e olhos que me avaliaram rapidamente. Bom dia, senhorita Silva. Eu lhe trouxe o café da manhã. Seu português era perfeito, mas tinha o mesmo sotaque fraco de russo. Ela colocou a bandeja em uma pequena mesa perto das janelas. O senhor russo pediu que eu lhe fornecesse tudo o que você precisar. Onde ele está? Eu me movi em direção à mesa, subitamente consciente de quão faminta eu estava. A bandeja tinha uma jarra de café, frutas frescas, doces e o que parecia ser uma fritata, ainda fumegante. O senhor russo tinha assuntos a tratar. Ele retornará esta noite. Ela serviu café em uma delicada xícara de porcelana. Meu nome é Sofia. Eu sou a governanta do senhor russo. Eu aceitei a xícara com gratidão, inalando o aroma rico. Ele não deveria estar fora da cama. A infecção dele. O senhor russo faz o que lhe agrada. Havia algo em seu tom. Não exatamente desaprovação, mas perto. O médico está com ele. Médico? Que médico? A expressão de Sofia permaneceu neutra. O Dr. Vega chegou esta manhã para examinar o senhor russo. Ele administrou antibióticos adicionais e o liberou para atividade limitada. A irritação explodiu. Por que me trazer aqui se ele tinha um médico à disposição? Entendo. O senhor russo foi muito insistente para que você permanecesse confortável durante a ausência dele. Há roupas no quarto de hóspedes que devem servir para você. Você está à vontade para usar qualquer uma das instalações. A piscina, a biblioteca, os jardins. Marco a acompanhará se você desejar caminhar pela propriedade. Em outras palavras, eu estava livre para circular pela jaula dourada, mas não para sair dela. Quando serei autorizada a ir para casa? Os olhos de Sofia brilharam momentaneamente. O senhor russo discutirá isso com você no seu retorno. Depois que ela saiu, eu comi mecanicamente, minha mente correndo. Eu precisava ligar para o hospital, para avisá-los que eu não iria para o meu plantão. Eu vasculhei meus bolsos, então me lembrei que meu celular ainda estava no meu apartamento. Os homens de russo haviam fornecido um celular descartável ontem, mas eu o havia deixado no carro. Terminando meu café, eu decidi explorar. No mínimo, isso me daria uma melhor compreensão de quem eu estava essencialmente aprisionada na casa. O quarto de hóspedes que Sofia havia mencionado ficava do outro lado do corredor, um espaço quase tão grande quanto a suíte principal, decorado em tons suaves de creme e azul. O armário continha uma variedade de roupas femininas no meu tamanho, todas com grife, muitas ainda com as etiquetas. Eu selecionei jeans e um suéter simples. Depois tomei um longo banho no banheiro, deixando a água quente aliviar a tensão dos meus músculos. Vestida e me sentindo marginalmente mais humana, eu me aventurei pelo corredor.
A casa era estranhamente silenciosa, embora eu ocasionalmente vislumbrasse funcionários se movendo eficientemente por quartos distantes. Eu andei por uma série de espaços elegantemente decorados, uma sala de jantar formal que podia acomodar 20 pessoas, uma biblioteca com estantes do chão ao teto, um jardim de inverno cheio de plantas exóticas. Em cada quarto, arte inestimável adornava as paredes. Eu reconheci alguns dos nomes: Monet, Picasso, Rothko, mas outros eram desconhecidos, embora claramente valiosos. Era como andar por um museu particular, curado com gosto impecável. Eu encontrei Marco no que parecia ser um escritório, sentado atrás de uma mesa enorme, falando em um italiano rápido em um telefone. Ele olhou para cima quando eu entrei, sua expressão ilegível enquanto ele encerrava a ligação. Senhorita Silva, confio que você dormiu bem? Tão bem quanto se pode em uma cadeira. Eu me movi mais para dentro da sala, observando os ricos móveis de couro e outra parede de livros. Onde está o senhor Russo? O rosto de Marco não revelou nada, tratando de negócios. Que tipo de negócio exige que um homem com uma infecção grave saia do seu leito de doente? O tipo que não pode esperar. Ele gesticulou para uma cadeira oposta à mesa. Por favor, sente-se. Eu permaneci de pé. Eu preciso ligar para o hospital, para dizer a eles que eu não vou trabalhar hoje à noite. Já foi cuidado. Seu supervisor acredita que você contraiu influenza e ficará fora por pelo menos 3 dias. A maneira casual como ele disse isso, como se forjar um atestado médico para mim, não fosse nada, me deu um calafrio na espinha. Você não tinha esse direito. O senhor Russo achou prudente lidar com os detalhes. Marco se recostou em sua cadeira me estudando. Ele também providenciou para que o seu aluguel fosse pago pelos próximos 6 meses, e a casa de repouso de sua avó recebeu uma doação anônima cobrindo suas despesas para o ano. Eu olhei para ele, sem palavras por um momento. Eu não pedi por isso. Salvatore Russo paga suas dívidas. Eu não quero o dinheiro dele. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Marco. Poucos recusam a generosidade de Salvatore. Menos ainda têm a oportunidade de fazer isso 2 vezes. A implicação era clara. O dinheiro não era realmente pagamento. Era seguro. Uma maneira de me manter calada, de me tornar cúmplice. Eu mudei de tática. Por quanto tempo você pretende me manter aqui? Isso depende de Salvatore. A expressão de Marco suavizou ligeiramente. Ele valoriza sua experiência médica e sua discrição. Eu não tive exatamente uma escolha na questão. Nós sempre temos escolhas, senhorita Silva. Você poderia ter se recusado a tratá-lo, ligado para a polícia. Você não o fez. O eco das palavras de Russo da noite anterior me deu um arrepio. Então eu sou uma prisioneira porque eu ajudei? Não uma prisioneira, uma convidada. Marco se levantou de sua cadeira. Você gostaria de ver os terrenos? Os jardins são bastante bonitos, mesmo no outono. Eu reconheci o desvio, mas decidi aceitá-lo. Talvez lá fora eu teria uma chance melhor de entender minha situação. Ou de encontrar uma saída. A propriedade era ainda mais impressionante à luz do dia. Gramados bem cuidados se estendiam em todas as direções, dando lugar a bosques na beira da propriedade. O lago que eu havia vislumbrado da janela de Russo era maior do que eu havia percebido, sua superfície cintilando no sol da manhã. Uma casa de barcos aninhada na margem distante, e eu podia ver um cais se estendendo para a água. Mas o que mais me impressionou foi a segurança. Homens patrulhavam o perímetro em pares, todos usando fones de ouvido. Câmeras estavam discretamente montadas em pontos estratégicos, suas lentes se movendo para rastrear o movimento. A cerca de ferro forjado que cercava a propriedade tinha que ter pelo menos 3 metros de altura, com o que parecia suspeitosamente ser fiação eletrificada no topo.
Quantos homens o senhor Russo emprega? Eu perguntei enquanto Marco me guiava por um caminho de pedra através de um jardim de rosas formal. Isso muda dependendo das circunstâncias. O tom de Marco era cuidadosamente neutro. Atualmente, há mais do que o habitual. Eu notei. Por quê? Marco olhou para mim considerando. Houve um incidente. Uma organização rival tentou invadir nossa segurança na noite passada. Meus passos falharam. Aqui? Na casa? Não, em outro local. Mas Salvatore não corre riscos quando se trata de sua casa. Ou de suas cativas, eu pensei, mas não disse. Nós continuamos a andar, Marco apontando as características dos terrenos com o orgulho de alguém que havia ajudado a construir algo notável. Apesar da minha situação, eu me peguei admirando a beleza do lugar. O paisagismo cuidadoso, a maneira como a casa parecia se levantar organicamente de seu entorno. Há quanto tempo você trabalha para o Sr. Russo? Eu perguntei enquanto parávamos ao lado de um pequeno jardim de inspiração japonesa, completo com um riacho borbulhante e uma ponte em miniatura. Desde que ele era um menino, a expressão de Marco suavizou com algo como afeto paternal. Meu pai e eu éramos associados. Quando Antônio foi morto, eu tomei Salvatore sob minha proteção. Morto. A palavra saiu como um eco. Foi um tempo difícil. O rosto de Marco se fechou novamente. Nós andamos em silêncio por um tempo, circulando de volta para a casa. Quando nos aproximamos, eu notei um aumento de atividade. Mais homens se movendo com propósito, veículos chegando e partindo pelo portão de segurança. O que está acontecendo? Eu perguntei. A expressão de Marco não revelou nada. O Sr. Russo está retornando. Como se por acaso um comboio de SUVs pretos entrou na entrada, parando em frente à entrada principal. Homens saíram, formando um cordão de proteção ao redor de um veículo. A porta traseira se abriu e Salvatore Russo emergiu. Mesmo à distância, eu pude ver que ele estava com dor. Seus movimentos eram rígidos, sua postura normalmente perfeita, comprometida pela necessidade de proteger seu lado ferido. Mas não havia nada diminuído em sua presença. Os homens ao redor dele se moviam com a deferência cuidadosa de satélites orbitando uma estrela perigosa. Seu olhar varreu a área, pousando em mim com uma intensidade palpável. Mesmo através da extensão do gramado, eu senti o impacto daqueles olhos azuis como gelo, como um toque físico. Marco murmurou algo ao meu lado que eu não peguei, já se movendo em direção ao grupo reunido. Eu o segui mais lentamente. Meu treinamento médico em guerra com meu senso de autopreservação. Russo claramente precisava voltar para a cama, mas me aproximar dele na frente de seus homens parecia perigoso de uma forma que eu não conseguia articular. Quando cheguei à casa, Russo havia desaparecido lá dentro, deixando um rastro de energia tensa atrás dele. Marco me interceptou na porta. O Sr. Russo haverá no escritório em 1 hora. Sofia a levará para o seu quarto para se refrescar. Eu queria protestar, insistir em examiná-lo imediatamente. Mas algo na expressão de Marco me impediu. Isso não era uma dinâmica normal de paciente-enfermeira. Essas não eram circunstâncias normais. Eu precisava andar com cuidado. Sofia estava esperando no hall de entrada, sua expressão tão ilegível como sempre. Ela me levou de volta para o quarto de hóspedes sem falar, fechando a porta suavemente atrás dela quando saiu. Eu andei pelo quarto, a ansiedade crescendo a cada minuto que passava. Algo havia acontecido, algo além de uma organização rival, tentando invadir a segurança. A tensão na casa era palpável, como o ar antes de uma tempestade. Quando Sofia retornou para me escoltar para o escritório de Russo, eu havia me trabalhado em um estado de determinação nervosa. Qualquer que fosse o jogo que estava sendo jogado, eu precisava de respostas. O escritório era diferente do espaço de trabalho de Marco. Mais escuro,
mais íntimo, com livros encadernados em couro alinhando as paredes e uma lareira enorme dominando uma extremidade da sala. Russo estava sentado atrás de uma mesa que parecia ter sido esculpida de uma única peça de madeira antiga, seus olhos pálidos rastreando minha entrada com foco predatório. Ele parecia pior do que pela manhã, o rubor da febre alto em suas maçãs do rosto, linhas de dor emoldurando sua boca, mas ele estava impecavelmente vestido em um terno cinza carvão, seu cabelo escuro penteado para trás de sua testa, sua postura não traindo nenhum do desconforto que eu sabia que ele devia estar sentindo. Emma! Meu nome em sua voz com sotaque enviou um arrepio indesejado pela minha espinha. Confio que Marco lhe mostrou os terrenos. Ele mostrou. Eu me aproximei da mesa, a avaliação médica automática. Você deveria estar na cama. A infecção está sendo controlada. Ele gesticulou para uma cadeira em frente a ele. Por favor, sente-se. Eu permaneci de pé. Eu gostaria de examinar sua ferida. Um leve sorriso tocou seus lábios. Tão dedicada ao seu paciente. Muito bem. Ele começou a desabotoar seu paletó. Eu circulei a mesa, com a bolsa médica na mão. Ele tirou o paletó com movimentos cuidadosos, depois afrouxou a gravata e desabotoou a camisa. A atadura de baixo estava impecável, recentemente trocada, mas quando eu atirei, eu pude ver que a ferida ainda estava irritada e inflamada. Os antibióticos estão funcionando, mas lentamente, eu disse, sondando suavemente as bordas da incisão. Você tem se esforçado demais. Inevitável. Eu substituí a atadura por uma nova da minha bolsa. Nada é inevitável. Você está arriscando sepse. Alguns riscos valem a pena correr. Seus olhos nunca deixaram meu rosto enquanto eu trabalhava. Houve desenvolvimentos que exigiram minha atenção pessoal. Eu dei um passo para trás, retornando para o outro lado da mesa. Quando posso ir para casa? Russo me estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. Isso é complicado. Na verdade, não é. Você tem um médico agora, esse Dr. Vega. Você não precisa mais de mim? O Dr. Vega é útil, mas limitado em sua disponibilidade e sua discrição. Russo se recostou em sua cadeira, se encolhendo ligeiramente. Você, por outro lado, provou ser tanto habilidosa quanto discreta, não por escolha. No entanto, ele uniu os dedos. Também há a questão da sua segurança. Isso me parou de repente. Minha segurança. Os homens que tentaram invadir nossa segurança na noite passada estavam procurando por algo específico. Seu olhar era firme no meu. Alguém específico. Um calafrio me percorreu. Eu? Por que alguém estaria me procurando? Porque você me tratou no Hospital da Misericórdia. Porque você saiu com meus homens. Porque certas partes interessadas perceberam que você poderia ser valiosa. A implicação me atingiu como um golpe físico. Você está dizendo que eu estou em perigo porque eu ajudei. Estou dizendo que as circunstâncias se tornaram mais complexas do que qualquer um de nós antecipou. A raiva explodiu, quente e súbita. Isso é insano. Eu sou uma enfermeira. Eu tratei um paciente. É só isso. No seu mundo, talvez. A voz de Russo permaneceu calma, razoável. Mas você entrou no meu mundo agora, Emma. E no meu mundo, conexões comigo vêm com certas complicações. Então o quê? Eu devo ficar aqui indefinidamente? Me tornar sua enfermeira pessoal? Sua prisioneira? Minha convidada? Sua correção foi suave, mas firme. Até que a situação seja resolvida. E quando será isso? Em breve. Ele se levantou de sua cadeira com movimentos cuidadosos, circulando a mesa para ficar na minha frente. Mesmo em seu estado enfraquecido, sua presença era esmagadora. Alto, poderoso, irradiando um perigo controlado que fazia meu pulso acelerar.
Eu coloquei medidas em prática. Os homens que a procuram serão tratados. Eu dei um passo involuntário para trás. Tratados? Você não quer os detalhes. Seus olhos seguraram os meus, intensos e inabaláveis. Saiba apenas que eu protejo o que é meu. Eu não sou sua. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Algo brilhou em seu olhar. Diversão, talvez. Ou apreciação. Você salvou minha vida, Emma Silva. No meu mundo, isso cria um vínculo. Uma dívida. Uma que eu pretendo pagar, garantindo sua segurança. Antes que eu pudesse responder, uma batida forte veio na porta. Marco entrou sem esperar por permissão. Sua expressão grave. Eles encontraram, ele disse em português. O rastreador estava na bolsa médica dela. Russo endureceu o rosto. Quando? Ele foi ativado logo depois que ela chegou ontem. Eles têm monitorado os movimentos dela dentro da casa. Minhas pernas subitamente se sentiram fracas. Rastreador? Na minha bolsa? Russo se moveu para mim em 2 passadas rápidas, pegando meus braços com um aperto gentil, mas firme. Você falou com alguém incomum no hospital antes de me tratar? Alguém que poderia ter tido acesso às suas coisas? Eu balancei a cabeça, minha mente correndo. Não, Espere. Uma memória veio à tona. Havia um novo segurança. Ele pediu para verificar minha bolsa quando eu cheguei para o meu plantão. Disse que era um novo protocolo. Russo e Marco trocaram olhares carregados de significado. Eles estavam te observando desde o início, Marco disse suavemente. Eles sabiam que ela os levaria até você. Quem? Eu exigi, minha voz aumentando com o pânico. Quem são eles? A família Kostova. Russo respondeu, seu sotaque engrossando com o que eu agora reconhecia como raiva reprimida. Uma organização rival que tem tentado invadir meu território no último ano. Mas por que eu? Por que eles se importariam com uma enfermeira? Porque Salvatore nunca traz mulheres para sua casa, Marco disse, seu tom de fato. Nunca permite que estranhos cheguem tão perto. Você representou uma oportunidade sem precedentes para localizá-lo quando ele estava vulnerável. As implicações desabaram sobre mim em uma onda nauseante. Eu não estava apenas em perigo porque eu tinha tratado Russo. Eu estava sendo usada como isca, uma ferramenta para chegar até ele quando ele estava ferido e enfraquecido. Oh, meu Deus! Eu me afundei na cadeira atrás de mim, minhas pernas não mais capazes de suportar meu peso. Isso é um pesadelo. É negócios. Russo corrigiu, sua voz fria. Brutal, mas previsível. Ele se virou para Marco. Dobre a segurança do perímetro. Avance o cronograma com os Kostova, hoje à noite. Marco assentiu uma vez e saiu da sala sem outra palavra. Russo se ajoelhou na minha frente, ignorando o que devia ser uma dor significativa de sua ferida. Suas mãos se fecharam sobre as minhas, onde elas estavam torcidas em meu colo. Me escute, Emma. Você está segura aqui. Ninguém vai te fazer mal enquanto você estiver sob a minha proteção. Sua proteção? Eu dei uma risada ligeiramente histérica. Eu não precisaria de proteção se eu nunca tivesse te conhecido. Talvez. Seus polegares traçaram pequenos círculos nos meus pulsos. O toque estranhamente calmante, apesar de tudo. Mas não podemos mudar o passado. Podemos apenas seguir em frente. Eu olhei em seus olhos, procurando por algo. Engano. Manipulação. A fria frieza que deveria estar lá. Em vez disso, encontrei algo que parecia perturbadoramente com preocupação genuína. O que acontece agora? Eu perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Agora, você fica aqui, onde eu posso garantir sua segurança. Meus homens vão lidar com o custo de uma ameaça. Assim que isso for resolvido, você estará livre para voltar para sua vida. Apenas assim. Um
fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Mais ou menos. E se eu não quiser ficar? Sua expressão se tornou sóbria. Então você se coloca em perigo. E, ele acrescentou, sua voz baixando ligeiramente, você me deixa sem a minha enfermeira muito capaz, enquanto eu ainda estou lutando contra uma infecção. A manipulação descarada na declaração era tão flagrante que era quase encantadora. Quase. Você é impossível, eu murmurei. É o que me dizem. Ele se levantou com um encolhimento mal contido. Agora, se você já terminou de questionar minhas decisões, eu acredito que é hora de outra dose de antibióticos. Pelo resto do dia, eu caí em uma rotina inquietante, verificando a ferida de Russo, administrando medicação, monitorando sua temperatura. Ele trabalhou de seu quarto, recebendo um fluxo de visitantes que falavam com ele em um italiano rápido, suas conversas cessando no momento em que eu entrava na sala. O sol já havia se posto quando Marco apareceu na porta do quarto, sua expressão grave. É a hora. Russo assentiu, colocando de lado o laptop em que ele estava trabalhando. Fique com a Emma. Certifique-se de que ela permaneça na casa, é claro. Os olhos de Marco piscaram para mim, onde eu estava perto da janela, fingindo não ouvir. Seja cuidadoso, Salvatore. Você não está com força total. Eu não preciso estar. A voz de Russo tinha uma calma mortal que me deu arrepios. Eu só preciso estar presente. Depois que ele saiu, eu me virei para Marco. O que está acontecendo? Nada que te interesse. Mas o olhar dele continuava se desviando para a janela, para a escuridão além da propriedade. Me interessa se envolve pessoas que estão aparentemente me usando para chegar ao Sr. Russo. Marco ficou em silêncio por um longo momento. Salvatore está se encontrando com Victor Kostova, oferecendo termos. Termos? Um cessar-fogo, acordos de território, compensação por disputas passadas. A frase clínica não me enganou. Você quer dizer que ele está os ameaçando. Os lábios de Marco se curvaram em um sorriso sem humor. No nosso mundo, negociações e ameaças são muitas vezes a mesma coisa. Eu me movi para a janela, espiando para a escuridão. Holofotes iluminavam os terrenos, revelando mais homens do que eu tinha visto antes. Todos armados, todos posicionados com precisão tática ao redor da propriedade. Quantos homens o Sr. Russo tem? Eu perguntei baixinho. Aqui, hoje à noite. Marco veio para ficar ao meu lado. Mais de 200. O número me abalou. 200 homens armados, todos respondendo a Salvatore Russo, todos preparados para protegê-lo. E por extensão, a mim. E os Kostovas. Victor virá com uma demonstração de força semelhante. É o esperado. Um sinal de respeito. Eu cruzei os braços em volta de mim mesma, subitamente com frio, apesar do calor do quarto. O que acontece se as negociações falharem? O olhar de Marco era firme no meu. Reze para que não falhem. Horas se passaram em silêncio tenso. Marco recebeu atualizações periódicas através de seu celular, mas não compartilhou nada comigo. Eu andei pelo quarto, a ansiedade crescendo a cada minuto que passava. A cena lá fora permaneceu inalterada. Homens armados patrulhando, holofotes varrendo os terrenos, o brilho distante do lago refletindo a lua. Já era quase meia-noite quando a porta se abriu e Russo entrou. Ele parecia exausto, as linhas ao redor de sua boca mais profundas do que antes. Mas havia um brilho satisfeito em seus olhos pálidos. Acabou, ele disse a Marco, afrouxando a gravata com uma mão. Kostova aceitou nossos termos. O alívio varreu as feições de Marco. Todos eles? Todos eles. O olhar de Russo encontrou o meu, incluindo a provisão sobre a senhorita Silva. Meu coração deu um salto. Que provisão? Sua segurança, seu retorno à sua vida normal, sua contínua anonimidade.
Havia algo que ele não estava dizendo. Algo na maneira cuidadosa como ele escolheu suas palavras. E em troca, um leve sorriso curvou seus lábios. Você se preocupa com assuntos que não exigem sua atenção. Se me envolve, absolutamente exige minha atenção. Marco fez um som que poderia ter sido uma risada rapidamente reprimida. Russo lhe deu um olhar, depois se virou para mim. Victor Kostova concordou em retirar seu interesse em você. Em troca, eu concedi certas concessões em relação a rotas de transporte que estavam em disputa. A frase clínica não podia disfarçar o que ele realmente estava dizendo. Ele havia sacrificado interesses de negócios para garantir minha segurança. O conhecimento deveria ter sido tranquilizador. Em vez disso, me deixou com uma sensação vazia no estômago. Então, eu posso ir para casa? A expressão de Russo ficou guardada. Em breve, depois que garantirmos que Kostova honre a parte dele do acordo. Quanto tempo é em breve? Um dia, talvez 2. Ele se moveu para a cama, se deitando nela com movimentos cuidadosos que traíam sua exaustão e dor. Sua ferida precisa ser verificada. A mudança abrupta de assunto não me escapou, mas eu deixei passar. Meu treinamento médico assumindo o controle enquanto eu me aproximava dele. Marco saiu da sala, deixando-nos sozinhos. Eu ajudei Russo a tirar o paletó e a camisa, notando as gotas frescas de suor em sua testa. Se de dor ou do esforço das atividades da noite, eu não conseguia dizer. A atadura de baixo ainda estava limpa, o que era um bom sinal. Mas quando eu a removi, eu pude ver que a ferida ainda estava irritada e inflamada. Você tem se esforçado demais, eu disse, limpando a área com antisséptico. A infecção não está respondendo aos antibióticos tão rapidamente quanto deveria. Eu já tive piores. Eu olhei para cima para o rosto dele, encontrando seus olhos fixos nos meus com aquela intensidade agora familiar. Isso não a torna menos grave. A mão dele se levantou para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto, o toque demorando mais do que o necessário. Sua preocupação é tocante. Eu me afastei, aplicando um curativo fresco com talvez mais força do que o necessário. É profissional, não pessoal. Você tem certeza disso? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar. Eu me ocupei em guardar meus suprimentos, evitando seu olhar. Você deveria descansar. Eu disse finalmente. Seu corpo precisa de tempo para curar. Você vai ficar? A pergunta ecoou a da noite anterior, mas desta vez ela carregava um peso diferente. Eu olhei para cima, encontrando sua expressão mais aberta, mais vulnerável do que eu a tinha visto até então. Eu vou verificar você durante a noite. Eu evitei a pergunta. Não foi isso que eu perguntei. Sua voz era suave, mas insistente. Você vai ficar, Emma, aqui, comigo. As palavras me deram um arrepio na espinha, não de medo, mas de algo muito mais perigoso, algo que eu não estava pronta para nomear. Eu não sei o que você está me pedindo. Eu acho que você sabe. O olhar dele segurou o meu inabalável. Desde o momento em que você puxou aquela cortina na emergência, algo mudou. Você também sentiu? Eu balancei a cabeça, dando outro passo para trás. Você está delirando. A febre. Eu nunca estive mais lúcido. Ele se levantou da cama, movendo-se em minha direção com a graça fluida de um predador, apesar de sua lesão. Você me vê, Emma. Não o poder, não o dinheiro, não o perigo. Você me vê. Ele estava muito perto agora, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo, sentir o cheiro do perfume caro que se agarrava à sua pele sob o antisséptico. Eu não te conheço, eu sussurrei. Você sabe o suficiente. A mão dele subiu para tocar minha bochecha, gentil,
apesar da força que eu sabia que ela possuía. O suficiente para ter medo, mas ainda assim, você está aqui. O suficiente para entender o que eu sou, mas ainda assim, você me trata com compaixão. Eu deveria me afastar, deveria colocar distância entre nós. Em vez disso, eu me vi me inclinando para o toque dele, meu corpo traindo o que minha mente ainda lutava contra. Isso é insano, eu respirei. Síndrome de Estocolmo na sua melhor forma. Um sorriso tocou seus lábios. Esse é o seu diagnóstico, enfermeira Silva. É a única explicação que faz sentido. Ou talvez seja mais simples do que isso. O polegar dele traçou o contorno do meu lábio inferior. Talvez seja química, destino, o reconhecimento de algo em outro que ressoa com algo em você. Poético para um homem que comanda um exército de assassinos. O sorriso dele se alargou. Nós contemos muitas coisas, você e eu. Antes que eu pudesse responder, ele fechou a distância entre nós. Seus lábios capturaram os meus em um beijo que foi surpreendentemente gentil, apesar de todo o poder que continha. Eu deveria tê-lo empurrado, deveria ter lhe dado um tapa, deveria ter corrido. Em vez disso, minhas mãos subiram para agarrar a frente de sua camisa, puxando-o para mais perto, enquanto algo dentro de mim se rendia ao inevitável. O beijo se aprofundou, seus braços me envolvendo, me puxando contra as superfícies duras de seu corpo. Eu podia sentir o calor de sua pele através do tecido fino que nos separava, a batida firme de seu coração contra a minha palma. Naquele momento, ele não era Salvatore Russo, o temido chefe da máfia com um exército ao seu comando. Ele era simplesmente um homem, ferido e se curando, me segurando como se eu fosse algo precioso. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, eu vi algo em seus olhos que eu não esperava. Vulnerabilidade, exposta para que eu a visse. Isso transformou seu rosto, suavizando as linhas duras, revelando o homem sob o poder. Fique. Ele sussurrou contra meus lábios. Fique comigo esta noite. E que Deus me ajude. Eu fiquei. O amanhecer rompeu em tiras de âmbar e rosa pelas janelas do chão ao teto, pintando padrões nos lençóis amassados. Eu fiquei acordada, observando o jogo de luz sobre a forma adormecida de Salvatore, a linha forte de seu queixo, o arco escuro de seus cílios contra suas bochechas, a curva de seu ombro, onde ele desaparecia sob a seda cinza-carvão. Ele parecia mais jovem no sono, as linhas de tensão e autoridade suavizadas, mais como o homem que ele poderia ter sido em outra vida, uma sem sangue e poder e inimigos esperando nas sombras. Meus dedos pairaram acima de sua pele, não a tocando. O que eu havia feito? Na luz forte da manhã, os eventos da noite anterior pareciam um sonho de febre, seus lábios nos meus, suas mãos aprendendo a geografia do meu corpo, minha própria fome surpreendente por um homem que, por todos os motivos, eu deveria temer. Eu saí da cama com cuidado, pegando minhas roupas espalhadas e me retirei para o banheiro. A mulher no espelho era uma estranha, bochechas coradas, lábios ligeiramente inchados, uma pequena marca florescendo na junção do pescoço e do ombro, onde a boca dele havia estado. Eu pressionei meus dedos nela, a leve dor, uma confirmação de que a noite anterior havia sido real. Quando eu saí, vestida e com meu cabelo domado em alguma aparência de ordem, Salvatore estava acordado, apoiado contra os travesseiros, me observando com aqueles olhos azuis como gelo que pareciam ver demais. Você está pensando muito alto, ele disse, com a voz rouca de sono. Alguém deveria estar. Eu me movi para a janela, colocando distância entre nós. A noite passada foi um erro, não foi? Ele se mexeu, encolhendo-se ligeiramente enquanto o movimento puxava sua ferida. Não pareceu um erro. Eu me virei para encará-lo. Eu sou sua enfermeira.
Você é meu paciente. Além disso, você é... Eu gesticulei vagamente, abrangendo a mansão, os homens armados, o mundo que ele comandava. Eu sou o quê? Um leve sorriso brincou nos cantos de sua boca. Um criminoso? Um monstro? É isso que você está tentando dizer? Não é? O sorriso desapareceu. Eu sou muitas coisas, Emma. Algumas delas realmente te assustariam. Mas na noite passada, eu era apenas um homem. E você era apenas uma mulher. Não é tão simples. Poderia ser. Ele se sentou completamente, o lençol se acumulando em sua cintura. Para nós, a convicção em sua voz me deu um arrepio na espinha, não de medo, mas de algo mais perigoso. Esperança. Possibilidade. Eu a esmaguei impiedosamente. Não existe nós, Salvatore. Existe uma enfermeira que tratou um paciente. Uma mulher que foi trazida para uma casa contra sua vontade. Uma noite que não deveria ter acontecido. É isso que você acredita? Sua expressão endureceu quase imperceptivelmente. Que você não teve escolha. Eu tive. Você enviou homens armados para o meu apartamento. Você ameaçou meu emprego, minha vida. Eu a protegi. As palavras eram suaves, mas carregavam o peso da convicção absoluta. Desde o momento em que você me tratou naquele hospital, você estava em perigo. Não de mim, mas daqueles que a usariam para chegar até mim. Um perigo em que eu não estaria se eu nunca tivesse te conhecido. Eu cruzei os braços em volta de mim mesma. A noite passada não muda isso. Salvatore ficou em silêncio por um longo momento, me estudando com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar. Finalmente, ele jogou de volta as cobertas e se levantou da cama, sem se constranger com sua nudez. Eu desviei o olhar enquanto ele vestia uma calça, embora a memória de seu corpo contra o meu, na noite anterior, tornasse o gesto quase risível. Venha comigo, ele disse, vestindo um hobby. Há algo que você precisa ver. A curiosidade guerreava com a cautela. O quê? Respostas. Ele estendeu a mão para mim, para perguntas que você ainda nem pensou em fazer. Contra o meu bom senso, eu coloquei minha mão na dele. Seus dedos se fecharam em torno dos meus, quentes e fortes, enquanto ele me guiava para fora do quarto. Nós nos movemos pela casa silenciosa, a luz da madrugada se infiltrando pelas janelas, lançando longas sombras nos pisos de mármore. Os poucos funcionários que encontramos desviaram os olhos, desaparecendo como fantasmas. Eu me perguntei o que eles pensavam, vendo seu chefe guiando uma mulher bagunçada pelos corredores na luz da manhã. Mas, então, talvez não fosse uma visão incomum. O pensamento doeu mais do que deveria. Salvatore me levou para uma parte da casa que eu não tinha visto antes, uma ala que parecia mais antiga do que o resto, com madeiras mais escuras e móveis mais tradicionais. Ele parou em frente a uma pesada porta de madeira, ricamente esculpida com o que parecia ser um brasão de família. O escritório do meu pai, ele disse, tirando uma chave do bolso de seu hobby. Eu o mantive exatamente como estava no dia em que ele morreu. A porta se abriu em dobradiças silenciosas, revelando um quarto que parecia uma viagem no tempo. Cortinas de veludo pesadas emolduravam as janelas com vista para o lago. Livros encadernados em couro alinhavam as paredes. Uma mesa enorme dominava o centro da sala, sua superfície nua, exceto por uma única fotografia emoldurada e um abridor de cartas antigo em forma de adaga. Salvatore se moveu para a mesa, pegando a fotografia e estudando-a por um momento antes de entregá-la para mim. Ela mostrava uma versão mais jovem dele, talvez com 16 ou 17 anos, parado ao lado de um homem mais velho com os mesmos olhos azuis impressionantes. Entre eles estava uma mulher, bonita de uma forma frágil, sua mão repousando no ombro do jovem Salvatore. Meus pais, ele disse simplesmente.
3 meses antes de eles serem mortos. Eu olhei para cima bruscamente. Ambos? Ele assentiu, movendo-se para a janela, de costas para mim. Meu pai era Antônio Russo. Ele construiu os negócios da nossa família do nada, fez amigos poderosos, mais inimigos poderosos. Sua voz adquiriu uma qualidade distante, como se recitasse fatos sobre estranhos. Quando eu tinha 17 anos, esses inimigos decidiram que ele havia se tornado muito influente. Eles esperaram até que todos estivéssemos em casa. Minha mãe, meu pai, eu. Algo em seu tom gelou meu sangue. O que aconteceu? Ele se virou para me encarar, seus olhos como lascas de gelo. Eles vieram à noite, 6 homens, assassinos profissionais. Eles atiraram no meu pai primeiro, no escritório lá embaixo onde ele estava trabalhando até tarde. Minha mãe ouviu os tiros, tentou alcançá-lo. Eles a mataram na escadaria. Eu agarrei a fotografia com mais força, olhando para a mulher sorridente que não tinha ideia de que sua vida terminaria de forma tão violenta. E você? Eu estava no meu quarto. Ouvi os tiros. Tive tempo suficiente para pegar a arma do meu pai da gaveta de cabeceira dele. Quando eles vieram por mim, eu estava esperando. Um sorriso tocou seus lábios, desprovido de qualquer calor. Eu matei 3 deles antes que me dominassem. Meu Deus! Eu coloquei a fotografia de volta cuidadosamente. Como você sobreviveu? Marco. Ele chegou com nossos homens assim que eles estavam me arrastando para fora da casa. Salvatore se moveu para um armário, tirando uma jarra de cristal e 2 taças. Eles pretendiam fazer um exemplo de mim, uma mensagem para quem quer que considerasse tomar o lugar do meu pai. Ele derramou líquido âmbar em ambas as taças, me oferecendo uma. Eu a peguei automaticamente, embora mal tivesse passado do amanhecer. Depois daquela noite eu fiz uma escolha. Ele levantou sua taça em um brinde fingido. Eu me tornaria não apenas o filho do meu pai, mas sua vingança. Eu construiria um império tão poderoso, tão intocável, que ninguém jamais ousaria vir atrás de mim ou do que é meu novamente. Eu dei um pequeno gole, o uísque queimando um caminho pela minha garganta. E você fez isso? Se vingou? Eventualmente. Levei 3 anos para rastrear todos os responsáveis. Os homens que ordenaram, os homens que planejaram, os homens que sobreviveram àquela noite. Sua expressão era de fato, mas eu podia ver a sombra do garoto de 17 anos em seus olhos. Eu me certifiquei de que eles sofressem antes de morrer. Eu deveria ter ficado horrorizada, deveria ter ficado enojada com a maneira casual como ele falava de tortura e assassinato. Em vez disso, eu me vi perguntando, isso ajudou? A vingança? Algo brilhou em seu olhar, surpreso talvez com a pergunta. Não os trouxe de volta, mas estabeleceu uma verdade que me protegeu desde então. Ninguém toca no que pertence a Salvatore Russo sem pagar um preço alto demais para ser contemplado. A implicação pairou no ar entre nós. Ninguém toca no que pertence a Salvatore Russo, incluindo eu. Por que você está me dizendo isso? Eu coloquei a taça de lado, subitamente precisando de mãos limpas, de uma cabeça limpa. Ele se moveu para mais perto, parando a apenas um braço de distância. Porque eu quero que você entenda o que eu sou. Por que eu sou? O mundo em que eu habito. Para que eu o quê? Aceite? Abrace? Eu gesticulei ao redor da sala. A violência? O império criminoso? Os homens com armas patrulhando sua propriedade? Para que você me veja. Sua voz baixou, intensificando. Todo eu. Não apenas as partes que a assustaram no hospital. Não apenas as partes que a seduziram na noite passada. A verdade completa. E se eu não conseguir aceitar essa verdade? Sua expressão suavizou. Uma vulnerabilidade que eu não esperava sangrando através da aparência endurecida. Então você vai embora. Hoje. Retorna à sua vida como se nada disso tivesse acontecido.
Eu olhei para ele, procurando pela armadilha, a manipulação. Apenas assim, apenas assim. Ele colocou sua própria taça de lado, fechando a distância entre nós. Suas mãos subiram para enquadrar meu rosto, gentil apesar da força que eu sabia que elas possuíam. Mas antes que você decida, saiba disto. A noite passada não foi um erro. Não foi síndrome de Estocolmo. Não foi manipulação ou coerção. Foi real. Talvez a coisa mais real que eu experimentei desde a noite em que meus pais morreram. Suas palavras atingiram algo profundo dentro de mim. Um acorde de reconhecimento que eu não podia negar. Eu também havia sentido. A conexão entre nós que desafiava a lógica ou a razão. A sensação de que em seus braços eu havia encontrado algo que eu vinha procurando desde a morte do João. Não um substituto, mas uma ressonância. Um reconhecimento de feridas compartilhadas. Eu preciso de tempo, eu sussurrei, para pensar. Ele assentiu, seus polegares traçando a curva das minhas maçãs do rosto. Você terá tempo. Ele pressionou um beijo na minha testa, demorando por um momento antes de me soltar. Marco a levará para casa quando você estiver pronta. Eu o deixei de pé no escritório de seu pai, cercado pelos fantasmas de um passado que o havia forjado no homem que ele havia se tornado. Enquanto eu voltava pela casa, eu senti o peso de uma decisão que eu nunca poderia ter imaginado tomar há apenas alguns dias. Ficar, ou ir, aceitar, ou rejeitar, abraçar o perigo, ou retornar à segurança da minha pequena e encolhendo vida. De volta ao quarto de hóspedes, eu peguei minhas poucas coisas, me movendo mecanicamente enquanto minha mente corria. Sofia apareceu com o café da manhã, sua expressão não revelando nada sobre o que ela poderia saber ou suspeitar sobre minha noite com seu chefe. O senhor Russo me pediu para informá-la que um carro estará pronto sempre que você desejar partir. Ela disse, colocando a bandeja em uma pequena mesa perto da janela. Obrigada. Eu me sentei à mesa, embora não tivesse apetite. Sofia, há quanto tempo você trabalha para o senhor Russo? Ela fez uma pausa na porta. Desde que eu tinha 16 anos. Ele me encontrou em uma situação difícil. Me deu um emprego, segurança, educação. Você tem medo dele? Algo como surpresa brilhou em suas feições geralmente calmas. Medo? Não. Respeitosa, sim. Leal, absolutamente. Ela hesitou, depois acrescentou. O senhor Russo protege o que é dele, não apenas pelo medo, é raro no nosso mundo, mas por um cuidado genuíno. Ela saiu antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a porta se fechando suavemente atrás dela. Eu comi mecanicamente, observando a luz da manhã se fortalecer sobre os terrenos bem cuidados. Homens ainda patrulhavam o perímetro, mas parecia haver menos do que no dia anterior. A crise, seja qual for, parecia ter passado. No meio da manhã, eu havia tomado minha decisão. Eu encontrei Marco no hall de entrada, falando calmamente com vários homens de terno que se dispersaram com a minha aproximação. Eu estou pronta para ir para casa, eu disse, agarrando minha bolsa médica como uma tábua de salvação. Marco me estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. O carro está esperando. Ele hesitou, então acrescentou. Salvatore pediu que eu lhe desse isso, para abrir quando você estiver sozinha. Ele me entregou um pesado envelope de cor creme, selado com cera prensada com o que eu reconheci como o mesmo brasão da porta do escritório. Eu o guardei na minha bolsa sem comentar. A viagem de volta foi surreal em sua normalidade. Sem venda desta vez, apenas uma viagem silenciosa pela paisagem rural, que eu não tinha visto na minha chegada, eventualmente dando lugar à paisagem urbana familiar da cidade. Quando paramos em frente ao meu prédio de apartamentos surrado, parecia que anos em vez de dias haviam se passado desde a última vez que eu o tinha visto.
Seu apartamento foi seguro, Marco disse, enquanto o motorista abria minha porta. Novas fechaduras. Melhor sistema de segurança. Senhorita Silva. Ele hesitou, então continuou em um tom mais suave. Ele não se estende dessa forma com frequência. Quase nunca, na verdade. Eu encontrei seu olhar, entendendo a mensagem sob as palavras. Obrigada, Marco, por tudo. Meu apartamento parecia o mesmo, mas diferente. Tudo em seu lugar, mas com uma sensação subjacente de que alguém havia estado lá na minha ausência. As novas fechaduras eram óbvias, assim como o discreto painel de segurança ao lado da porta que não estava lá antes. Eu coloquei minha bolsa na mesa de centro, subitamente exausta, apesar da hora adiantada. O envelope que Marco havia me dado parecia queimar um buraco na minha consciência. Com dedos trêmulos, eu quebrei o selo de cera e retirei uma única folha de papel pesado coberta por uma caligrafia forte e inclinada. Emma, a essa altura você já está em casa, provavelmente questionando tudo o que aconteceu entre nós. Eu não vou insultar sua inteligência ao afirmar que tudo foi um sonho ou uma loucura momentânea. O que aconteceu foi real. O que eu sinto por você é real. Eu não sou um bom homem pelos padrões da sociedade. Eu tenho sangue em minhas mãos, que nunca será lavado. Eu comando homens que matariam ou morreriam por minha palavra. Eu opero em um mundo de sombras e violência que poucos sequer vislumbram, muito menos entendem. Mas com você, eu encontrei algo que eu pensei ter perdido para sempre. A capacidade de sentir algo além do poder, além da vingança, além do cálculo frio que definiu minha existência desde que eu tinha 17 anos. Você pediu tempo, e eu vou lhe dar. Um dia, uma semana, um mês. O tempo que você precisar para decidir se o que encontramos um no outro vale a pena ser explorado apesar das complicações. Enquanto isso, saiba disto. Você está sob minha proteção, quer você me escolha ou não. Os homens que estão observando seu apartamento estão lá para sua segurança, não para monitorar seus movimentos. Você está livre para viver sua vida exatamente como você fazia antes de nos conhecermos, com uma diferença. Você agora tem uma escolha que poucos são oferecidos. Para entrar completamente no meu mundo, de olhos abertos, sabendo exatamente o que isso implica, ou para ir embora, retornando à vida que você conhecia, com a memória do que poderia ter sido. O que quer que você decida, saiba que você despertou algo em mim que eu pensei ter morrido com meus pais todos aqueles anos atrás. Apenas por isso, eu estarei sempre em sua dívida, até nos encontrarmos novamente, Salvatore. Eu li a carta 2 vezes, depois a coloquei de lado, movendo-me para a janela. Na rua abaixo, um SUV preto estava estacionado a meio quarteirão de distância. Outro era visível na esquina, vigiando, protegendo. 3 dias atrás, a visão teria me aterrorizado. Agora, ela trazia uma mistura complexa de emoções que eu não conseguia desvendar completamente. Segurança, sim, mas também uma estranha sensação de pertencer, de ser valorizada o suficiente para justificar tais medidas. Meu celular, recuperado da minha mesa de cabeceira, onde eu o havia deixado dias atrás, vibrou com mensagens. O hospital, verificando sobre a minha doença. Amigos se perguntando por que eu havia ficado em silêncio. As preocupações normais e cotidianas de uma vida que de repente parecia pertencer a outra pessoa. Eu deveria ligar de volta. Deveria voltar para a rotina confortável do trabalho e da casa, e o luto silencioso que havia sido minha companheira desde a morte do João. A escolha segura. A escolha sã. Em vez disso, eu me vi estendendo a mão para o celular descartável que os homens de Salvatore haviam me dado, ainda na minha bolsa médica onde eu o havia colocado antes de deixar a mansão. Ele tinha apenas um número programado,
Meu dedo pairou sobre o botão de ligar enquanto eu pesava 2 futuros, um seguro, mas pequeno, um perigoso, mas vibrante de possibilidade. No final, não era realmente uma escolha. O celular tocou apenas uma vez antes que ele atendesse, sua voz um grave que me deu um arrepio de reconhecimento. Emma! Meu nome em sua boca soou como uma oração e uma posse, tudo ao mesmo tempo. Você tomou sua decisão rapidamente. Eu olhei para os homens guardando minha rua, para a carta na minha mesa de centro, para a bolsa médica que me levou para o seu mundo, para a vida pela qual eu estava passando como um zumbi desde a morte do João. Eu tenho perguntas, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Condições. Uma risada suave. Eu não esperaria menos. Eu não vou desistir da minha carreira de enfermagem. Minha carreira. Minha independência. Eu nunca pediria isso de você. Eu preciso saber de tudo, sem segredos, sem ignorância protegida. Uma pausa, mais longa desta vez. Esse conhecimento vem com responsabilidade, com perigo. Eu sei. E você está preparada para isso? Eu pensei no garoto de 17 anos que havia enfrentado assassinos em sua casa de infância, do homem que havia construído um império das cinzas de sua família, do paciente que havia olhado para mim com olhos azuis como gelo e visto algo que ninguém mais havia visto desde a morte do João. Sim, eu disse simplesmente. Eu estou. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de significado. Quando ele finalmente falou, sua voz continha um calor que eu havia vislumbrado apenas em nossos momentos mais íntimos. Então volte para casa, Emma. Volte para casa para mim. Lá fora, um dos SUVs saiu da calçada, circulando para parar diretamente na frente do meu prédio. A campainha da porta da frente tocou. Os homens dele, vindo para me escoltar de volta para a mansão. De volta para ele. Deveria ter parecido uma rendição. Como se eu estivesse capitulando a uma força poderosa demais para resistir. Em vez disso, pareceu como se eu estivesse acordando. Como se eu estivesse saindo da meia-vida cinza que eu estava vivendo e entrando em algo vívido, perigoso e real. Eu já estou a caminho, eu disse. E encerrei a ligação. Enquanto eu pegava as poucas coisas que eu precisaria, eu dei uma olhada em mim mesma no espelho, bochechas coradas, olhos brilhando com algo que parecia suspeitosamente com esperança. Eu mal reconheci a mulher me encarando de volta. 3 dias atrás, eu havia enfaixado as feridas de um estranho que comandava um exército de assassinos. Hoje, eu estava escolhendo me tornar parte do seu mundo. Sua vida. Sua proteção. Dele. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia como se eu estivesse voltando para casa depois de uma jornada muito longa. Eu dei uma última olhada ao redor do apartamento que tinha sido meu refúgio e minha prisão desde a morte do João. Então eu saí pela porta sem olhar para trás, em direção aos homens que esperavam para me levar para Salvatore, em direção a um futuro que eu nunca poderia ter imaginado, mas agora não conseguia imaginar viver sem. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, como o final de um capítulo e o começo de outro. Enquanto eu descia as escadas em direção ao carro que esperava, eu me sentia mais leve do que em anos. Ela enfaixou as feridas do chefe da máfia, e ao fazer isso, talvez tenha começado a curar as suas próprias. O que nos leva a um ponto de reflexão profunda. O que é a vida, senão uma série de escolhas que nos levam a destinos inesperados? Emma estava presa em um ciclo de dor e luto, até que um único ato de compaixão a catapultou para um mundo de perigo e, ironicamente, de nova vida. Ela poderia ter escolhido a segurança, o retorno ao seu apartamento e a sua rotina solitária. Mas ela escolheu o desconhecido,
abraçando o risco em troca da possibilidade de um futuro real. A história de Emma nos lembra que a verdadeira coragem não está em evitar o perigo, mas em enfrentá-lo com os olhos bem abertos, em nome de um futuro que vale a pena ser vivido. O que você acha? Você faria a mesma escolha que Emma? Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário sobre suas partes favoritas e o que você gostaria de ver a seguir. Sua voz nos ajuda a criar mais conteúdo que inspira.